E aí, gente? Olá. Sempre bom voltar aqui para conversar com pessoas que têm suas trajetórias de vida, que dialogam com a cultura e a produção artística. Né? E é sempre um privilégio fazer esse programa, o Arte e Militância, porque através desse programa eu tenho aprendido muito na construção dessa teia, né, da memória da cultura cearense. E hoje eu trouxe especialmente uma pessoa que eu tenho convivência há mais de 30 anos, porque nós, em Fortaleza, convivemos nesse espaço geográfico e sempre nos cruzamos em vários momentos de produção, de gestão. Né? Estou falando do ator, diretor e produtor cultural Pedro Domingues, que está aí. Deixa ele aí. Tá aí, Vlamir. Tu disse que o bicho não dá nem para pintar e essa foto tá boa, rapaz. Eu já estou rindo aqui, porque vocês sabem que o Vlamir pinta aí os quadros, né? O Vlamir fez recentemente, sempre retrato. Aí olhou para o Pedro, eu não vou fazer retrato hoje não. Aí o Pedro disse, mas que é isso, rapaz? Aí nem para retrato tá dando mais. Aí o Vlamir disse, não, justifica, não, é porque os últimos 4 eu fiz um retrato, mas agora eu quero fazer um trabalho meu. Mas tu viu a foto, né? Tá vendo? A pessoa não pode dizer, o bastidor aqui não é bastidor, não, é tudo lá. Mas tá aí, ó, Pedro Domingues aí, tá vendo aí, ó, bonito. Pedro Domingues, ele é ator, diretor, produtor cultural, é gestor, foi gestor e é gestor também, em muitos momentos, em várias gestões municipais, estaduais e de gestão também federal. Então, Pedro, inicialmente eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso Arte e Militância para conversar com você sobre sua história de vida. Eu tenho que agradecer, Pingo, a gente participar de momentos de memória e de reflexão nessa teia que você citou, só nos envaidece. Obrigado. Então é o seguinte, Pedro, como eu disse, hoje o dia foi meio corrido, eu acabei não pesquisando muito, normalmente eu já chego totalmente bem embasado, né? Mas no caso do Pedro, infelizmente, não tive essa oportunidade. Mas nós conversávamos, você falou que você é sergipano, e que depois teve um segundo momento ali da sua infância, adolescência, em Recife, e que migrou para o Ceará aos 20 e poucos anos, né, na década de 80. Mas eu queria que você falasse, então, dos seus pais, dessa sua origem sergipana. Bom, Pingo, eu sou filho de uma família evangélica da Igreja Batista. Meu pai era pastor. E ele pastoreava igrejas no Sergipe e depois de um tempo, por algumas questões políticas e tal, ele sai do interior de Sergipe, onde eu nasci, sai do interior de Sergipe, vai para Aracaju, de Aracaju para Natal e de Natal para Recife. E assim eu fui seguindo isso entre 1961 e 1964, que aí, de uma certa forma, a relação da família com o lado mais à esquerda movimentou bastante. Você nasceu, então, em 61? 61. E nasceu em que cidade de Sergipe? Chama Boquim. Era Boca da Mata, o nome vai Boquinha, virou Boquinha, uma cidade produtora de laranja do sul de Sergipe. Fica no sul de Sergipe. Eu não a conheço, só tive lá uma vez. Seu pai era sergipano? Meu pai é sergipano, minha mãe paraibana, se conheceram em Recife, e aí, assim, a família teve esse percurso, a família da minha mãe do Rio Grande do Norte. Acabaram se encontrando em Recife, que foi onde eu passei a maior parte da minha infância, de 1967 até 1981. Mas me diga o nome do seu pai. Como? Pedro. Eu sou o Júnior. Quê? Pedro Domingues Monteiro. Eu sou o Júnior, filho dele. Sua mãe? Honorina, desses nomes antigos. Honorina, que não tem mais. Lemos Monteiro. Honorina Lemos com Monteiro. H, né? Honorina com H. E ela também era vinculada à religião? Sim, sim, ela era professora de língua portuguesa, ele era professor de ciências naturais nas escolas e tinha uma militância religiosa no movimento batista, do início dos batistas no Brasil, e ele era desses pastores que saíam organizando igrejas no interior e, aos poucos, foi se firmando. Um Antônio Conselheiro presbiteriano. O cara era bom de conselho mesmo. E vocês eram quantos? 7 filhos. 7 filhos. Você, nesse conjunto de filhos, qual era? Sou o rabo, não, o caçula. Você era o caçula. Então, quando você nasceu, já tinham 6 lá em Sergipe. Todos, já levava cascudo de 6.
Então você fica lá só 3 anos em Recife, Não, nessa cidade de nessa Sergipe. cidade eu saí com menos de 1 ano, com 3 eu já estava em Natal, com 5 já estava em Recife. Então, tanto que eu me sinto pernambucano, no sentido de onde eu tomei conta, né, da noção de existência, onde eu tive minha formação, minha educação, convívio familiar, formação da família, e venho para Fortaleza em 1982. Não, mas vamos devagar. Eu Não, é quero só saber tudo assim. a É sua lá. memória. Minha vida é muito Não, curta. aqui não é assim, não. Hein? Aí, pensa que aqui é 5 minutos. Chega e vai acabou. pulando Eu tudo. quero saber Tá assim, quer certo. dizer que sua memória de até os 5 anos é uma mudança. É um caminhão, como era que vocês mudavam? Rapaz, Você lembra aí? aí é pedir demais, porque que são imagens pequenas, dentro de carro, são coisas, porque saio de Natal com 5 anos de idade, então Eu sei, mas você assim, não você se firma lembra? tanto. Como é que vocês iam? Iam uma família toda de carro, transferindo a mudança toda, iam para uma cidade, depois ia para outra, com os móveis, com tudo, como era? Não era tão fácil assim, não. Era uma família, a gente era uma família muito pobre, e havia algumas questões que família grande, então o apoio familiar da parte da família da minha mãe foi fundamental nesse início da minha vida, né? Meu pai ele teve uma doença séria, precisou tratar-se, e mamãe passou a ser o arrimo da família, sustentar todos, trabalhando. E aí teve um período que, exatamente quando ela sai de Natal para Recife, ela sai para fazer vestibular, procurar empregos melhores, e aí espalha os filhos na casa das irmãs, aí depois vai juntando Isso em Recife tudo. e na Paraíba, onde era a origem dela. Em Recife e em Natal. Em Natal. Porque ela é paraibana, mas a família se instala mais no Rio Grande do Norte. Meu avô é outro nômade, o pai dela era A do família dela é de Denox. Natal, o Monteiro era do seu pai. Monteiro do meu pai, ela da família Lemos, Lemos, do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Aí você é o que vai para Recife. O pequeno da Tiracola, com ela. Eu e uma irmã basicamente da mesma idade, e os outros, aos poucos, primeiro ela vai só até estruturar moradia, e aos poucos vai juntando a ninhada. Ah, entendi. Então, sua primeira memória de Recife qual é? Rapaz, eita, Pingo, tu foi puxar coisas. Eu lembro de uma chuva chegando, a gente saindo do carro, que nos trouxe de Natal, e lembrei agora da primeira Coca-Cola bebida nessa viagem, que eu achei a coisa pior do mundo, que eu lembro do negócio queimando meu nariz por dentro e saindo pelo nariz. A primeira é sempre, como diz Dorothy Lamour, né? A primeira Coca-Cola, ninguém esquece. É ruim, mas a segunda já é boa. Já melhora, né? Gelado, porque imagina tirar a Coca-Cola de dentro do forno do carro e... Quente, ó. Pense. E dali, eu lembro bem dessa chuva, a gente chegando, entrando na casa e escovar os dentes. Essa Qual é a era o primeira bairro memória. da casa? Casa Amarela. A gente Casa morava Amarela. em Como era a Amarela. casa? Uma casa pequenininha, no bairro de Casa Amarela, com poucos móveis, montado com o que se conseguiu. Ela e 2 filhos. Não, quando ela chega, já estamos lá eu, a minha irmã e eu acho que mais 2, que já estavam em Recife, na casa de parentes também. Ela para batalhar, para estudar, para se formar. Dona Norina foi batalhadora demais, mano. Tá, e passava Quem e passava cuidava bem. de você? Era o seu irmão mais velho? É como ela diz, na mão de Deus. Mas na Os casa, mais quando ela velhos- saía, ficava os mais Não, velhos. meu pai estava em casa. Pois é, E ajudava você não falou dele, porque também. ele já estava aí um pouco doente, já estava em casa. Mas foi um staff emocional muito grande e tal, mas ele se segurou em casa. Meu pai, ele era uma figura também, esse pensador, escritor, gostava de escrever bastante, teólogo, analista, umas coisas assim. Mas não saía mais para trabalhar? Não, o trabalho dele passou a ser dentro de casa. E você vai estudar onde lá em Recife? Recife eu Quando você fiz Colégio Americano Batista, inicialmente, que equivale ao Batista daqui, então é uma coisa denominacional relacionada. Depois fui para a Escola Técnica Federal de Pernambuco, fazer edificações, e essa é a minha formação. E tinha um detalhe que eu era muito novo, porque ao invés do admissão, que antigamente tinha admissão, né?
O ano de eu fazer admissão foi o ano da reforma do Jarbas Passarim, 1971. E eu acabei fazendo, em vez de admissão, foi um curso para colocar as pessoas nas séries da transformação. Com isso, eu acabei adiantando um ano. Quando eu entrei na escola técnica, meu apelido era maternal. Porque... Entrou com 13, 14 anos. 13. Né? 13 anos. Eu sei porque 12 para 13. Coincidentemente, eu não sei se você sabe, nós somos colegas. Eu entrei com 15 para a escola técnica aqui para fazer edificações também. Olha só. E a escola técnica, alguns anos depois de você, né, tinha um caráter de pessoas que já para o trabalho, uma coisa mais velhas, né? Eram 3 anos, mas tinha um 7º semestre que já era um estágio, que você já podia fazer. Exato. Hoje, viu, Pedrinho? Hoje você pode assinar a planta até de 5 pavimentos, eu acho. Eu não sei mais como é isso. Eu confesso que eu assinei 3 plantas na minha vida. Não, uma do meu tio e 2 de um amigo, que a do meu tio é a coisa mais engraçada do mundo. Mas estão lá em pé ainda? Estão em pé. Então pronto, o bicho é bom. O meu tio, ele pegou, viu no papel, estava na escala de 1 para 100, ele achou pequeno e aumentou as medidas, tudinho. Quando eu fui ver a casa pronta, meu amigo, uma casa que era para 10 pessoas, cabia 50. Você fez um negócio desse tamanho, pai, como é que vai caber, né? A escala. Ele foi pelo desenho não explicou a escala, o homem aumentou, ó. Rapaz, é bom demais. E botou. Não. Foi a alegria dele, porque aí era uma casa de praia lá em Natal, que a família ia toda, aí cabia todo mundo. Rapaz, eu, como era um pouco revolucionário, já vinha do movimento lá estudante da escola, movimento Zé Walter, aí o Lário, professor de desenho, mandava fazer. Aí mandava botar o quarto da empregada, né? Porque tinha isso, o quarto da empregada no sol, sem janela, sabe? Aí eu botava na sombra o quarto bem grande, com janela. Aí ele chegava e disse, que é esse quarto de empregada aqui, grande, com essa janela aberta? O que você quer que eu mate a empregada da casa? É impressionante. Invertia a planta, era desse jeito. Ó, o último canto, o sol quente, no lado do calor, sem nada, só um cubículo, né? A orientação era essa. Ó. Essa coisa da orientação, né? Já vinha, né? Eivada de pessoa... preconceito, de racismo, de tudo dentro. Isso mesmo, Pedrinho. Eu estou brincando aqui, mas era uma realidade. Eu fazia o contrário, aí levava uns zero, uns carão, mas fazia. Uns carão. Era. Então, aí você foi estudar na escola lá, que correspondia ao seu 2º grau. E o que você fazia ludicamente lá? Olha, eu digo que minha ludicidade ela começa aqui em Fortaleza. Lá você não brincava de bola? Não, ludicidade lá era na igreja. Era o coral, era o encontro por idade com a turma, de conhecer a cidade, bater perna. Eu nunca fui bom de bola, não. De bola, de outras brincadeiras. Tinha brincadeira de rua, que ainda tinha nos bairros, né? Como tem hoje nos bairros, você vê os meninos na rua. E com essa característica familiar de que minha mãe trabalhava manhã e tarde, estudava de noite, a gente era meio largado. Então, a gente ficava na rua brincando muito. Lembra da cultura lá em Casa Amarela, de manifestações dessas? Muito vagamente. Eu acho que uma das coisas que tinha muito em Recife, que ainda se mantém, eu acredito, durante o Carnaval, que é o que o pessoal chamava de alaúça. Sei. A laúça batia de porta em porta durante o Carnaval, pedindo dinheiro. A laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. A laúça, a gente, quando via a meninada correr atrás, né, fantasiado de aqueles macacão grande com umas caretas, chamava laúça. E também de alguns caboclinhos que eu via andando. Mas eu digo que a cultura popular pernambucana começa a fazer parte da minha vida muito mais quando eu saio de lá e vou como visitante, porque não é de hoje, né? A relação da igreja protestante, de uma certa forma, era de separação. A tradição protestante no Brasil vem como ruptura da cultura, diferente de outros países que é mais agregado. No Brasil veio muito por conta da missão puritana americana, aquela coisa toda de negar. E hoje se modifica bastante em muitas coisas, uma delas é essa, você não... Sou da geração que ainda não dançava, não brincava, não pulava carnaval, nada disso era permitido. E eu sempre fui dançador. Então, gostava de dançar. Ave Maria, pense num caba forrozeiro, gostava de dançar. Cheguei a estudar no seminário e por causa de um forró, eu fui suspenso. Lá em Recife. Ainda no seminário, o seminário chegou depois da escola que você foi para o seminário? Foi paralelo. Quando eu terminei o 2º grau, que equivaleu já ao 2º grau, quando eu fiz o 7º semestre, que era estágio, aquele tal estágio,
eu já fazia engenharia civil na faculdade e teologia no seminário. Tu fez faculdade, chegou a fazer começo da engenharia? Comecei a engenharia civil lá. Eu queria fazer arquitetura, mas, como ele disse, a família era muito pobre, o material de arquitetura era muito caro. Minha mãe chegou assim: meu filho, você é muito novo. Eu falava à época que eu queria fazer os 2 cursos, arquitetura e depois engenharia civil, para eu desenhar e eu mesmo construir, sabe aquelas ilusão infantil? Você era esperto, viu? Mas é porque eu era novo, não tinha juízo, cara, não era esperteza, não. Eu entrei na faculdade com 16 anos de idade, na época isso era raro, e eu... Cara, é impressionante, né? Você era realmente precoce, né? Tanto na escola como na faculdade, né? Mas foi muito por conta dessa história que teve na educação do Brasil, na época da ditadura, que o Jarbas Passarinho modificou e deixou de ter primário e ginásio, passou a ser primeiro grau, assim, nessa onda de modificação, e eu fui no bolo. Foi pulando. Eu digo que foi um erro didático, erro pedagógico. Mas nós estamos chegando aqui no momento que, assim, normalmente, quando eu penso, né, histórias, eu penso marcos, né? Marcos são marcos referenciais da vida, da história em si. Então, nós vamos chegar no momento agora, que é o momento da sua cearensidade, quando você migra para o Ceará, porque você estava lá fazendo engenharia civil, estava fazendo o seminário, e você resolve migrar para o Ceará, né? Exatamente, por aí, nesse período. Eu quero saber por que e como. Eu acho bonita essa palavra resolve. Como eu disse, eu fui meio inconsequente, meio leviano. Eu decidi fazer arquitetura e vi que engenharia civil não tinha nada a ver comigo. E lá em Recife, o vestibular só tinha uma vez por ano. Eu tinha um irmão, né, um irmão que, a essa época, ele ensinava num colégio no interior do Piauí, Corrente, e me chama para passar umas férias lá, eu vou, fica faltando professor, ele me colocou como professor substituto, porque eu ia passar 1 ano sem estudar para fazer o vestibular. Lá em Recife, lá em Recife, arquitetura. Né? Em arquitetura. E aí, com isso, eu acabei passando 1 ano, antes de vir para o Ceará, 1 ano no Piauí, lá em Corrente. E lá foi um lugar onde eu comecei a pensar na área artística, por causa de umas brincadeiras lá. O pessoal me botou para dançar no número, aí, quando terminou, o pessoal me aplaudiu muito. Já você tem muito talento, isso ficou na minha cabeça. Foi o professor, virou dançarino. O professor dançou. O professor dançou no número lá, numa festa da escola, e muita gente chegou. Rapaz, você devia... E era o quê? Que ritmo era? Que música era? Você lembra? Rapaz, não lembro direito, não, porque foi assim, era uma professora de dança americana que preparou os números e, quando chegou assim, faltando 3 dias, pediu para eu ficar fazendo palhaçada enquanto eles dançavam. Eu fazia de conta que estava fazendo a coreografia. E a plateia riu muito, veio abaixo. Era um teatro, quase um teatro. Dança um e teatro. Clownesco, um negócio assim. Eu fui lá para fazer palhaçada. Foi sua estreia. Foi. E sem você saber. Fora isso, eu diria que a estreia teatral teria sido na igreja, fazendo números musicais que o coral fazia e tinha as partes faladas, interpretadas lá em Recife. E isso marcou de um jeito que o nosso líder da igreja resolveu montar a Morte e Vida Severina e me deu o papel principal, e eu comecei a estudar o Morte e Vida Severina, coisas assim. Então, tinha essas ondas. Porra, logo esse texto, um texto fortíssimo, né? Hoje em dia, eu acho que dificilmente o pessoal da igreja faria João Cabral de Melo Neto. Mas tem alguns setores, tem alguns setores que a gente pode... Como a gente, no geral... Não pode generalizar total, tem um pessoal que mas faz, tem que tem essa criticidade, movimento... A própria Igreja Batista tem alguns segmentos diferentes. E eu venho de uma família que tem uma relação ligada aos movimentos de esquerda de muito tempo. Eu tenho um tio que é fundador do PT no Rio Grande do Norte, um dos fundadores, foi o primeiro candidato a governador lá no Rubens Lemos, já é falecido. E a família sempre teve essa pecha, com algumas perseguições, inclusive, tendo que se mudar e coisas assim. Mas, independente disso, essa vontade artística, vamos dizer assim, na igreja se manifestava muito em torno da música, desses recitais, dessas cantatas, como chamava, e tinha números teatrais e eu sempre fazia parte. Mas, efetivamente, foi essa puxada lá no Piauí que me trouxe para Fortaleza e que me fez procurar aqui o curso de arte dramática. Sim, mas vamos lá. Aí você estava lá em Correntes, porque você ia fazer vestibular em Recife. E o que foi que houve que você veio fazer foi aqui? Foi o pôr do sol. Como é que foi isso? Porque tem pôr do sol também lá em Recife. Conte essa história direito. Não tem pôr do sol. Pôr do sol de Fortaleza não tem. Como é que foi, Pedro? Não, conte a verdade. Vou falar a verdade. A gente veio passear aqui em Fortaleza. Você e seu primo. E meu irmão. Seu irmão, lá que morava no Corrente. A família com que a gente se relacionava em Corrente tinha moradia aqui em Fortaleza. E a gente veio passar a Semana Santa em Fortaleza.
E aí eu estava ali na frente do Náutico, vendo o pôr do sol, achando a coisa mais linda do mundo, porque em Recife o sol não se põe no mar. O sol nasce no mar em Recife, lá o mar é todo no leste. Eu sei. Aí, quando eu vendo essa coisa mais linda, que era ali, volta da Jurema, pôr do sol na Barra, tomando água de coco, umas conversas boas, e na mesa, ao lado, uma pessoa diz assim, é porque eu vou fazer o vestibular agora em julho. Aí eu virei para a pessoa e disse, aqui tem vestibular em julho? A menina tem, sim, julho e no meio e no inscrição final está aberta do ano. até amanhã. Foi tipo isso. Eu disse, rapaz... Aí eu disse assim, menino, em vez de eu passar o ano todo sem estudar, eu podia... E também tinha um detalhe. Quando você fala arquitetura, eu estou falando dos anos 80, a Escola de Arquitetura de Fortaleza, ela era famosa como um lugar de preparação, com reflexão, com muito envolvimento dos professores na formação do aluno. Havia uma fama no meio, né? Havia um sentido, né? Assim, tem, né? Então, eu digo que eu me iludi com aquela luz solar, com o sol de Fortaleza, achei a cor mais linda do mundo. Eu disse, não custa tentar. Passar, eu acho que eu não vou passar, porque faz 2 anos que eu fiz vestibular, as coisas não estão na minha cabeça, Pedinte não era burro, não. Tu passava em tudo, não era mais. Foi um tempo que eu era bonzinho nisso. Passava, fazia tudo e passou. Estudo. Teve que estudar. Mas a sua base, base na igreja era muito boa, dos colégios que você passou, né? O fato de eu ter dado aula, né? Para dar aula, você fica estudando. Não, seus pais, professores, a Escola Batista, uma escola que tinha um conteúdo ali de base, tinha uma base. Aí você resolve, já fica para fazer o vestibular ou volta, pega as coisas? Venho fazer o vestibular, volto. E eu tinha certeza que não tinha passado, porque era daquele somatório, era muito difícil. Poucas vagas, né? Vestibular específico. E o pessoal ria de mim, dizendo assim, rapaz, eu acho que eu acertei não sei quantos, assim, a pessoa disse, esse tanto, de 30 você acertou 12. Eu disse, rapaz, tem gente que passa acertando uma. Eu disse, não é possível, não é possível. Então, o certo é que realmente eu passei, mas não conseguiram um professor substituto para lá onde eu estava dando aula, eu tive que trancar e só comecei no ano seguinte. Que ano comecei foi, em 1982. Aí você vem para Fortaleza para estudar arquitetura. E até hoje a gente está nessa terra, assim, com alguns espaços de que você saiu para trabalhar em Brasília, mas quando você vem virar fortalezense, cearense mesmo, em 82, 82. Então, quero que você fale como é que foi essa vinda, como é que foi a chegada, onde você se instalou, como é que foi, você veio sozinho, e como é que você se virou para trabalhar, porque você tinha, né? Você vinha... Juntou dinheiro lá com o professor, como é que foi isso aí? Não, rapaz, eu vim dentro de uma rede de apoio que eu diria que tinha a ver com a família, porque eu fiquei morando na casa de amigos da família, essa mesma família que nos abrigou em Corrente, nos abrigou aqui, e aquela coisa de estudante. Qual era o bairro que a família morava? Inicialmente, foi onde eu morei primeiro, foi ali perto da TVC. Ali, Aldeota, né? Ali, vinha todo dia aqui para a arquitetura, no bairro do Benfica. No Benfica. E isso foi o ano de 82 até, teve aquela passeata memorável, depois, na última manifestação do período de ditadura, aquele período da arquitetura com muito movimento estudantil, e aos poucos isso vai me despertando outros sentidos. Mais ou menos final de 82, começo de 83, em julho de 82, eu conheço a Casa de Cultura Raimundo Sela, ali no centro. E lá tinha uma oficina de teatro. E aí... Quer dizer que já foi aí no comecinho de chegar No comecinho, assim que eu cheguei... Quando eu saí de Corrente, por causa daquele número... Como é que você chegou na casa lá? Por acaso. Batendo perna, conhecendo o centro, passei e vi o cartaz anunciando. Só para situar as pessoas, a arquitetura fica aqui na Avenida da Universidade, ela segue reto. Essa casa fica na Senador Pompeu, que é a continuação, né? A Casa de Cultura Raimundo Sela? Na General Sampaio, aqui, né? Ali perto da Igreja da Assunção,
na Praça dos Leões. Aqui é na Que hoje é a Praça Academia Nacional. Cearense de Academia, Letras. porque lá, porque tem outra casa aqui, a que fica atrás de Zé Alencar é a do Casa do Juvenal Galeno. Juvenal Galeno, desculpa. Então lá, né? Lá era onde tinha essa Era a Casa de Cultura Raimundo Que Sela. era Quintela que coordenava nessa época, era? Quintela, se não era nessa época exatamente, foi logo em seguida, mas eu acho que já era Quintela, não tenho Foi certeza se bater em na Praça dos 82. Leões. Sim, Batendo o pessoal pé, né? usa essa coisa da arquitetura, de olhar os prédios antigos, de andar vendo a arquitetura da cidade. Então, os estudantes passamos lá e, ao ver a placa, né, aí lembrei muito do que o pessoal de Corrente dizia, que eu tinha que procurar uma... Você Pedrinho, vai fazer dança, vai fazer teatro, tu tem muito talento. E eu caí nessa conversa. Foi fazer lasquei teatro. todinho. Você lembra que tem uma grande tela lá do Raimundo Sela, um pescador lá nessa Lembro. Quem restaurou recentemente foi esse rapaz que não quis pintar seu retrato. Ah, Mas você também, está bonito rapaz, ali. uma pessoa Pedrinho, do Raimundo Pedrinho, você Sela. está bonita aquela paisagem, lá atrás daquela árvore. Atrás da árvore, tá legal. Ó, ele vai dizer que você está atrás da árvore. Para mim, restaurou aquela tela recentemente, aquela Sim, tela lá senhor. daquele espaço, que é imenso, né? Uma parede com um vão todo. Né? Pedro, eu vou só abrir um parênteses para dizer que essa teia é interessante, é a teia da construção das coisas. Né? Tem outra coincidência minha e sua aí. Em 82 eu entro na música, aqui no conservatório. Eu fazia escola técnica, 79, 80, 81. Em 82 eu venho fazer licenciatura em música, aqui o básico era no Luciano Carneiro e aqui no conservatório. E eu vou viver esse movimento estudantil, 82, 83, meu primeiro show, que espetáculo é esse com a Marta Aurélia na Faculdade de Direito, shows no Bosque da Letra, no Sesc, e o movimento estudantil com Veveu Arruda, Clodovil Arruda, Papito, era esse pessoal, Sandro, Natalice Barroso. Na arquitetura, quem era o presidente do CEA lá, nessa época? Você lembra? Napoleão. Napoleão, era. Eu estudava na mesma turma que o irmão dele. E era A arquitetura ela tem a característica de pegar muitos alunos bem abastados, né? Então, o movimento de arquitetura... Tinha, né? Porque atualmente, graças a Deus, tem as cotas, você tem 50% monte de coisa, do pessoal mas que vem... Era uma elite, né? Era, Um pouco da elite ali. Havia um pouco de elite ali em alguns cursos, né? E eu tinha uma coisa de meio bobo, eu chamo bobo assim, uma pessoa com essa trajetória que vai mudando de cidade a cidade por causa do vento, né? Por causa de um pôr do sol, essa coisa meio romântica de olhar a vida. Então, a minha relação com a arquitetura, eu coloco também sobre este aspecto do romantismo, de você, desde criança, porque eu desenhava um pouco, as pessoas, sabe desenhar, vai fazer arquitetura. Então, não, e era natural, porque você vinha das edificações, da engenharia. Sim, mas desde sempre, muito por conta dessa história do desenho. Eu sei. Você riscar um pouco, já coloca você como... Você já era um artista. Pois é, mas talvez se eu tivesse tido uma orientação mais objetiva, que não era possível dentro da relação familiar que eu tinha, teria desenvolvido mais o lado do desenho mesmo e da pintura. Mas ainda bem que faltou essa parte pedagógica e eu acabei teatrando. Pois é, então vamos nesse marco, que é o marco da sua entrada no teatro, em 82. Impressionante, você chega em Fortaleza, já chega... E no segundo semestre já vai fazer o curso de teatro. Então, eu quero saber que curso foi esse lá que você fez, com quem você fez, qual foi a importância desse curso e o que ele desencadeou, né, em você. Bom, esse curso ele era uma oficina ligeira, não era uma formação prolongada, mas era um professor que vinha do Rio de Janeiro, professor Danilo, não lembro de mais além disso, e que o que foi interessante é que ele pegou alguns dos alunos e levou para um grupo que estava montando o Pagador de Promessa. E essa experiência, que foi muito curta, foi o primeiro contato realmente com o palco que eu tive, que foi ensaiar o jornalista do Pagador de Promessa, e, à época, a gente não entrou em cartaz. Porque quem é que estava montando esse Pagador? O nome era do diretor do grupo era Jackson, que ele teve um lugar de formação ali na Tristão Gonçalves durante muito tempo. Eu não permaneci nesse grupo porque teve alguns perrengues, que foi o quê? A gente ensaiou, se preparou, ainda naquele método antigo. Não foi briga do grupo, não. Não teve autorização. Esse foi o único que não teve briga, então. Não teve briga, não. Foi problema com a SBAT, o autor não autorizou.
Mas, enquanto esperava a autorização, foi levando e chegou a haver uma apresentação para censura. Então, essa é a única experiência que eu tive de relação com a censura durante a vida. Vocês fizeram um espetáculo para censura. Porque naquela época você fez tinha o papel que fazer o jornalista. Jornalista. Forças ocultas. Quando eu disse esse negócio de brigou, é porque depois eu falo aqui que eu já fiz algumas trilhas musicais para a peça acompanhando a peça. E o pessoal briga, né? Não sei, não. Pelo menos as que eu estava lá fazendo direção era muito raro. Mas eu. Eu estou vendo, pela sua risada, eu estou vendo a raridade. Eu vi muitas brigas. A música também é igual, mas é porque teatro junta mais gente, né? As bandas tem 4, tem 5 no show, tem 6, mas os grupos eram 20. Isso. Aí, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, era confusão. Aí, confusão depois dessa falta. apresentação para censura, o que isso causa em você e você vai para... Na época, não me ocorria. Era tipo assim, é assim, a gente vai, né? Tudo era novidade. A gente faz sem nem perceber exatamente de que se trata. Depois é que eu... Processa, né? Processa, quando você começa a ter consciência das coisas, consciência política. Eu diria até que, até então, tudo era um olhar ingênuo sobre tudo, né? Não havia a vontade de fazer e correr atrás. E, a partir daí, quando vem essa história de que o autor não liberou, o curso já tinha terminado, não tinha mais relação, e foi aí que, de novo, batendo perna, saindo da arquitetura, indo em direção ao centro, passamos na frente do Teatro Universitário e estava lá abertas as inscrições para o curso de arte dramática. Onde estamos exatamente agora gravando, em frente ao Teatro Universitário. Estamos na sede do PT Ceará, antigo casarão, em frente ao Teatro Universitário e ao Teatro Pascoal Carlos Magno. É o nome aí você do teatro. passa em frente, vê o negócio. E me inscrevo e participo de uma seleção. E, a partir daí, realmente, a vida começa a vira um carrossel, um furacão muito intenso, porque, a essa altura, eu estudava arquitetura, tinha que rodar atrás de trabalho, era freelancer, para sobreviver, e começa a fazer teatro à noite, e aí era 3 turnos, e correr atrás, e correr atrás. E tive uma felicidade muito grande na turma, foi uma turma muito potente, tinha a Belisa Guedes, tinha o Alberto Fernandes, que depois foi vereador, Neidinha Castelo Branco, Lana Soraya, apresentadora da TVC, muita gente de talento você é um potente. pouco depois do Joca, um pouco depois do Paulo S., né? Colado. O Joca era... Quando a gente entra, a turma do Joca estava se formando, com um espetáculo maravilhoso, dirigido, acho que foi pelo Ricardo Guilherme, Jogos na Hora da Sesta, Aureci Pinheiro, Bruno Correa Lima. Então, era uma... Esse era da turma do Joca. Era. Eu estou citando Joca Paulo S., porque na entrevista aqui com o Júlio e com a Silvia Moura, a gente acaba, como eu te falei, né, construindo interseções, né, entre as pessoas. Isso. Então, ela cita esse pessoal e a sua turma é esse pessoal aí que você citou. A turma... Eu sei, anterior, você citou anterior, Castelo... Neidinha, Castelo Branco, Lana Soraya, só que teve um detalhe, eu não me formo com a minha turma, porque eu começo a fazer teatro, né, como teatro de grupo, que foi um grupo montado pela Aureci Pinheiro, Bruno Correa Lima, chamava No Quintal do Coronel, porque o pai dele era um coronel. Eu sei, eles eram lá da Escola Técnica, eu era do grupo dele lá, e eu fui numa festa lá no Quintal do Coronel. Numa festa, pois é. Uma daquelas festas. Uma das festas do Quintal, anos 80 e toda a festa do Quintal do Coronel. A Aureci sempre assiste esse programa aqui. Corra boa. Aureci, e ela sempre manda um oi de São Paulo, ela manda um oi, ping, não sei o quê, e eu vou mandar, e vou dizer que nós estamos aqui falando dela, porque ela foi professora na Escola Técnica com o Bruno, e eu fazia lá, né, e tal. Então, você não termina nessa turma, você se atrasa um pouco? Me atrasa um pouco, porque a gente começa esse grupo no Quintal do Coronel e, nesse momento, eles assim, vamos para a prática, dar um tempo praticando para... Você sai da arquitetura aí, nesse período? Não, ainda não. Ainda estou na arquitetura. Um pé na arquitetura, um pé no teatro. Com medo da Dona Maria, gráfica. Mandava carta para a Dona Maria perguntando, e aí, está na arquitetura? Nada, não, nesse sentido... Ela dava uma força.
não é bem minha maior força. Eu lembro muito dela dizer: meu filho, isso não dá futuro, não. Faça como hobby, faça teatro por Mas hobby. é isso que eu estou perguntando, que outras pessoas aqui, quem foi para mim que ficava dizendo, não, eu estou lá, mas a pessoa não sabia exatamente o que ela estava fazendo lá. Não, conversando, foi com a Mona Gadelha. A Mona Gadelha foi fazer jornalismo lá em São Paulo, e só que ela tinha feito música aqui, aí tinha desistido, tinha feito jornalismo. Aí foi fazer jornalismo, deixou de fazer jornalismo, começou a fazer música lá. Aí eu perguntei, e a mãe dela, pensando que ela estava fazendo era jornalismo, e ela já estava fazendo era música de novo. É igual a ti, né, Pedrinho? Não, nesse sentido, não. Meus pais sempre foram muito usando até uma citação bíblica deles: é onde estiver seu coração, aí está seu tesouro. Se é isso que você quer, meu filho, vá atrás. Que maravilha, eles diziam isso aí contigo. Sua mãe, né, seu pai. Os dois. Aí você vai com esse grupo e monta alguma coisa já? A gente participa do Festival de 1984 com um texto chamado Amor Amante, que era a compilação de alguns textos teatrais. Infelizmente ninguém acha nada, né, cara? Do grupo, como era? O Quintal do Coronel? No Quintal do Coronel, acho que vezes, não. né, Isso é 1980. O grupo acabou ficando entre 1984 e 1986 e dispersou. O grupo não se constituiu. Aí depois ainda tem uma retomada em 87, 88. Gente, Aureci, Bruno, Eleuda de Carvalho, Cacilda Vilela, Eliana Olinda. Eu entrei nesses pacientes, você deve ter visto muita performance da Cacilda aqui no Casarão, que era uma artista performática, gostava daquelas da moda, da hora da performance. Gostava muito. É pioneira aqui, precursora das performances em Fortaleza. Pelo menos ela, Tica e mais outras, né, que eram assim por aí. Então, é esse grupo, né, que começa a buscar uma coisa mais na área da interpretação, uma coisa mais aprofundada na pesquisa do ator, e isso foi muito importante para a minha formação de ator e de diretor. Apesar do grupo não ter conseguido se manter como grupo, né, as brigas, confusão, essa coisa toda. Não tem não. Né? Não, era mais ocultas. Eu diria que era muito mais uma busca mesmo de vida. No era momento. Um mergulho, né? Eu me lembro que nessa época era um mergulho, assim, era quase que vocês viviam essa experimentação cotidianamente, mergulhando, se buscando o coletivo. E o crescimento, havia muito crescimento, né? E havia, além do crescimento, tinha momentos que você, um pé na ruptura, um pé na decisão de vida, quanto à sobrevivência e outras coisas. Então, muita gente parava porque não tinha como manter-se vivo, né? Então, exceto por um processo coletivo. É tanto que a gente, em 1988, monta uma residência sede, que a gente chamava até de QG do Quintal. Aonde? Quando? Que ano? 1988. Mandam QG do Quintal. Mas aí tem esse espaço, tem esse ato, você termina o seu curso de arte dramática? Vou terminar o curso em 86, e aí, já com uma outra turma, que é a turma que opta por montar como peça de formatura um texto que eu escrevi, chamado Asteroide 525, que era uma brincadeira com história em quadrinhos, que foi um prazer ter vivido, porque foi bem divertido. Não, você não disse que era dramaturgo, você era ator e diretor no começo, não disse, mas né? Dramaturgia é uma coisa paralela, no sentido assim, na época, quando a gente começa a fazer teatro, a gente acha que sabe fazer tudo, pode fazer tudo. Aí diz, a SBAT não liberou um texto que a gente montava, então vamos escrever. Então, assim, para não precisar ter problema com a SBAT, para não ter que estar pedindo, sabe, tem aquelas coisas? Eu vou fazer o meu mesmo. Vou fazer o meu mesmo, e acabou surgindo esse texto, um arrobo juvenil, mas... Que maravilha. Como era o nome do texto? Asteroide 525. Olha aí, Danilo, vai procurando devagarzinho. É porque é difícil. Às vezes posta uma coisa lá no Facebook, no Instagram, a gente acaba achando aqui, mas a gente vai começar já a achar as cenas dos seus filmes e tal, porque a coisa começa a ficar mais virtualizada. Então, em 88, você já decide migrar e viver do teatro, ou você ainda tem dúvidas entre arquitetura e teatro? Quando é que você disse, bom, agora é aqui, o caminho é esse mesmo, acabou, eu vou trancar ali e acabou-se? De fato, não houve uma decisão. Como você está dizendo, uma coisa tão bonita como você relata assim. O que houve foi que, mais ou menos em 84, a gente se integra ao Movimento Federativo de Teatro.
essa experiência do Quintal do Coronel me levou a conhecer a Federação de Teatro, não que eu não conhecesse, mas no sentido real. Graça Freitas é eleita presidente da Federação, começa a movimentar uma integração maior com o interior do Estado, e a Federação fazia uma mostra teatral aqui em Fortaleza, que era muito potente. E a mostra era um processo de reunião de grupos, e que havia também processo seletivo para a escolha de diretoria, e acabei trabalhando com a Graça Freitas e com a Jane Azeredo, conhecendo a Confederação Nacional de Teatro Amador, e essa integração com a federação começa a me fazer ler a estrutura política, quebrar mais esse olhar ingênuo que eu tinha de quando comecei a fazer. Você começa a entender mais a relação entre a sua arte e a política como um todo, a relação com a sociedade. Tudo isso era muito novo na minha cabeça iludida. E aquele período, né, de transição do país, da ditadura para eleições diretas, todo aquele movimento vem à parte, e dialogava muito com o movimento teatral. As entidades de teatro abrigavam pessoas oriundas dos partidos clandestinos, era uma forma de organização que conseguia dialogar com vários setores da sociedade por conta das restrições também que havia nesse período mais duro. Então, o Zé Carlos Matos pois é, isso eu ia perguntar para ele, ainda era o presidente lá da Confenata. Não, já tinha... Para você ter uma ideia, eu não conheci o Zé Carlos. Já tinha falecido. Ele faleceu em 82, no ano que eu cheguei aqui. Foi o Eu lembro do acidente. Eu lembro da notícia do acidente. É. Eu estava descendo para o Náutico, ali na Desembargador Moreira, quando ouvimos a notícia do acidente, em que morreu muita gente da área da moda, e o Zé Carlos estava naquele avião. Então, eu já sou pós, não conheci, não tive o prazer de ser aluno dele no curso de arte dramática, nem da Gracinha Soares, que são nomes emblemáticos desse período. Eu fui aluno do Ricardo Guilherme, fui aluno do Paulo Tadeu, fui aluno do Edilson. São pessoas que eu aprendi a querer bem a partir do curso de arte dramática, com todas as críticas que a gente fazia, porque aluno que não critica não é aluno, né? Reclamava. Mas o teatro universitário era muito potente. Ali você encontrava o movimento teatral. Ali você tinha acesso à dramaturgia. O Ricardo Guilherme fez uma série de leituras dramáticas que nós, alunos, dirigíamos, atuávamos, fazia a escolha dos textos. Então, eu digo que essa foi uma das grandes escolas de direção que eu tive, foi essa cadeira do Ricardo Guilherme. E, com a Federação de Teatro, foi a grande escola política que eu vivi. E foi nesse período, a mostra seguinte, na mostra de 86, eu fui eleito presidente da Federação de Teatro, e foi quando a gente começou a pensar em levar a mostra para o interior da cidade. Nós levamos para Sobral e depois para Barbalha. São as duas mostras que eu organizei. Você foi presidente aqui da Federação de Teatro. De 86? De 87, tecnicamente, 87 e 88. Termina o curso em 88? Não termino o curso. Eu vou fazer Como não quer terminar o curso nunca? Nunca terminei. Nunca terminei o curso de arte dramática. Montou a sua peça. O curso de arquitetura eu nunca terminei. De arquitetura, de arte dramática você terminou, 88. Terminei a arte dramática, 86. 86, vai para a Confederação. 87, aí, Federação, 99. E aí, quando eu vou organizar o Festival de Teatro em Barbalha, aí houve muitas mudanças aqui em Fortaleza. Violeta Reis passa a ser a secretária de Cultura, e o QG do Quintal estava completando 1 ano, e aí acontece duas coisas. Primeiro, muda a Prefeitura de Fortaleza. Eu integrava, essa época, a assessoria de cultura da Maria Luísa. E aí é eleito Ciro Gomes, e aí eu vou a Barbalha organizar o festival e me comprometo com a cidade em realizar uma oficina de teatro para os atores da cidade. Na véspera da oficina começar, o professor que eu tinha contratado cancela a ida dele. E aí, como eu tinha assumido o compromisso, eu cobri a ausência dele.
Com isso, eu fiquei desempregado em Fortaleza. O QG não foi renovado o aluguel. A dona da casa, depois de muitos anos, depois de um ano de muitos ensaios e reclamação... O professor que faltou era seu amigo. Muito amigo. Ele teve suas razões. O problema, de fato, foi uma coincidência de era datas. Era extenso esse curso lá? 3 meses. Entendi. De janeiro e fevereiro, para estrear no final de março. Aí você fica em Barbalha. Aí eu fico em Barbalha, passo 4 anos, acabo sendo secretário de Cultura de lá, e aí eu já perdi o curso de arquitetura. Sim, aí você fica em Barbalha como professor de teatro. Para organizar o Festival de Teatro. E nesse inteirinho você fica lá e acaba assumindo a Secretaria de Cultura de Barbalha. Nesse período... Depois do Rosenberg ou antes do Rosenberg? Antes, bem antes. Isso aí era... Isso é 89. Rapaz, era precursor dos artistas cearenses, acho que um dos primeiros precursores a ser secretário de Cultura. A ter secretaria e tal, porque pelo 89 eu não lembro nenhum amigo que tenha percorrido esse caminho. O certo é que a secretaria estava sendo instalada, a secretária, a partir do nosso trabalho lá, perguntou se eu não queria ficar assessorando, né, cuidando, e foi uma experiência divisora de águas na minha vida. Porque, de alguma forma, nós vamos entrar nesse momento, você, do teatro, da parte, né, a parte prática, de ator, e diretor, e de grupo, de coordenação, você migra para a gestão e você segue na gestão até hoje. Né? Você saiu recentemente do Teatro Alencar, você foi do MINC durante 7 anos, você teve em Aquiraz, se eu não me engano, um período. Na assessoria. Coordenador na Secretaria de Cultura na época da Cláudia Leitão e do Alto Filho. Pois então, você continua ainda com esse... Acabei me pegando para o lado da gestão também. Gestão. Então, lá você fica esses 4 anos na gestão. Na gestão municipal da Secretaria, inicialmente como assessor, e nos últimos 2 anos como secretário. Minha principal função lá era organizar a festa de Santo Antônio de Barbalha. Olha aí, eu digo que essa festa foi um privilégio e foi onde eu errei o que eu podia errar na vida, né? No sentido, de novo, o encantamento com a festa de Santo Antônio, do primeiro ano, o encantamento, eu chamo de equivocado, porque eu não conhecia, então, para produzir, eu consultava as pessoas e ouvia o relato, e, pelo relato, eu fui construindo a produção. Só que o relato, elas diziam uma coisa e eu entendia outra. Falavam de uma coisa que eu via, uma coisa tão grande, mas tão grande, que eu dizia assim, não vai dar tempo, então eu ia me desesperando. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. E no dia que começa, no dia do Pau da Bandeira, eu recebi tantos parabéns por causa do palco que eu levei, que eu não entendia. Depois é que eu entendi que o que eles chamavam de palco era um coreto de 2 metros por 4, e eu botei um palco de 11 por 6, com o nome pintado, com fundo de palco. Então, você acaba... A dimensão equivocada da sua interpretação gerou, eu digo, um problema, aspas, no problema para a festa de Santo Antônio, que aí, no ano seguinte, já praticamente não coube na pracinha da estação, e aí já teve que acelerar e levar para o Parque da Cidade. Houve um crescimento exagerado, vamos dizer assim. Foi um processo de aprendizado para você também. Né? De chegar num espaço que tem aquela historicidade, adquirir aquele conhecimento e redimensionar e dar a sua contribuição de produtor. Mas eu digo que o maior aprendizado ali foi um choque de realidade quanto à cultura popular. Mais do que esse campo da produção, mais do que tudo isso, quando eu me deparei com as bandas cabaçais, com os penitentes, com os reisados, com a simplicidade dos argumentos e da força viva que aquelas pessoas traziam naquele dia, lá na Festa do Pau da Bandeira, além das relações com a cidade, no campo do Carnaval de Barbalha, por exemplo, me modificou bastante. Eu cheguei a ser carnavalesco lá 2 anos, fui campeão do Carnaval da Barbalha. Foi uma coisa muito interessante. Fez o quê? Escola de samba? Escola de samba. Enredo, criou enredo. Menino, participei até do samba enredo. Até hoje eu sei. Não, cantar não, aí é demais. Olha aí, aí você está pedindo demais. Aí que você interage com o Festival de Acopiara? Antes, o Festival de Acopiara foi o primeiro festival de teatro do interior do Ceará, potente, criado pelo Movimento Teatral de Acopiara, que era a Associação de Teatro Amador de Acopiara. Então, eu conheci, a partir dessa movimentação que a Graça Freitas fez, de mobilizar os grupos do interior, pessoas como o Dario e o Mardônio, que tinha a Companhia Cordel de Teatro. Década de 80 ainda. Década de 80, 86, 87. Eles vêm se integrando ao movimento a partir dessa articulação que a Graça Freitas fez.
E, com isso, a gente passa a conhecer o movimento de Juazeiro, o movimento, na época, Mauriti, teve um grupo forte que veio, Sobral, que acabou levando a mostra para Sobral, a partir da articulação do movimento. E a Acopiara tinha o Festival de Teatro de Acopiara acontecendo, e houve um relacionamento do movimento teatral com o Festival de Acopiara, e, a partir daí, a Acopiara ficou sendo assim, o festival que os grupos do interior iam, se apresentavam, faziam sua iniciação, digamos assim, de movimento. Foi muito importante. E a Acopiara tinha uma coisa que era maravilhosa. Depois o festival tomou outras feições também. Recentemente, uma das últimas peças que eu dirigi foi o Geração Trianon. A gente se apresentou lá com um público maravilhoso. Qual foi o grupo de teatro que você dirigiu agora? Esse foi do Instituto Teatro Público, que é com a Fabiola Liper, o Robério Diógenes, Johnny Azeredo, um espetáculo maravilhoso que a gente teve a oportunidade de fazer. Porque você, agora vamos voltar ali para Barbalha, você vem de Barbalha para Fortaleza, como é que é isso? Volto para Fortaleza aí em 93. Terminada a gestão, que eu trabalhei lá em Barbalha, terminou, né? Vim embora. Na verdade, eu não vim embora. Eu vim fazer uma produção teatral, vim dirigir uma peça e nunca mais voltei. É sempre assim. É sempre assim. Né? Eu fui ali passar um mês. Nosso presidente está ali, o Coni, assistindo a sua entrevista ali. Ele que é fã lá do festival, de Acopiara, né? Sim, sim. Está vendo. Aí você veio entrevistar, você veio produzir o quê em 93? A gente, os atores com quem eu convivia à época, de 88, 89, iam montar uma peça, o Palácio dos Urubus. E resolveram me chamar para dirigir. Pedro Invento, passa uns 3, 4 meses aqui em Fortaleza. Eu disse, rapaz, eu vou começar de novo aquela coisa, ficar desempregado, vou procurar emprego, essas coisas. Tá bom, passar 3, 4 meses em Fortaleza não vai fazer mal nenhum. E aí eu vim. Chegando aqui, eu comecei a trabalhar com produção também, me integrar algumas produções. A Valéria Cordeiro me chama para ajudar na produção do Dia Mundial do Teatro. Com isso, uma produção vai puxando outra, eu acabo não voltando para Barbalha, fico direto em Fortaleza, começo a prestar serviço na área de produção, me integro à trupe Acaba de Chegar. Sim, é um grupo que ensaiava, inclusive, aqui nesse espaço. Ensaiamos muito aqui nesse espaço. O Acaba de Chegar. Por que era o Acaba de Chegar? Acaba de Chegar, ele nasce em 1990. Eu ainda estava em Barbalha. Na época, ele foi fundado pela Aureci, pelo Paulo S., pela Neidinha Castelo Branco, Carri Costa, Ana Marlene. Aos poucos vai mudando o quadro de atores. Grupo de teatro de rua, né? Inicialmente. Teatro de rua. Hoje ele é o grupo de teatro de rua mais antigo em atividade no Ceará, desde os anos 90, desde 1990. Aí você se integra em 90 e pouco. Aí. 93, 94, acho que 94. Entra no grupo? Entro no grupo e passo a integrar a trupe entre 94 até 2003. Danilo, Acaba de Chegar, você acha coisa? Acha muita coisa. Acaba de Chegar já é... Marlene foi minha colega em escola técnica. Já estamos na história contemporânea. Começamos juntos na escola técnica. Eu e Marlene, com o Bruno, com a Aureci, só que o meu negócio era sempre música. Fazer a música do espetáculo. Mas eu queria pegar um ponto que a gente estava falando agora há pouco, Pingo, para ressaltar algumas questões. Quando você fala do Festival de Teatro, quando a gente fala aqui do Festival de Teatro de Acopiara, que eu falo que era um festival que mobilizava os grupos do interior, a Mostra Estadual de Teatro Amador, que mobilizava o movimento teatral cearense. Não só a importância desses festivais para a linguagem teatral, mas para a conscientização política dos fazedores de teatro. Eu digo que hoje há uma ausência dessa articulação política, no sentido como a gente... É um pouco de saudosismo, nós que vivemos nos anos 80, nós que tínhamos uma militância querendo que o Brasil voltasse a ter uma liberdade política, de voto, de conscientização política e tudo mais, mas era também um esforço de valorização das linguagens artísticas. Um esforço muito maior do que eu vejo hoje no sentido de esforço de produção. Nada contra, é necessário o esforço de produção, mas havia um esforço de produção com conscientização, de esforço de relacionar o que se fazia no palco com o cotidiano da existência do público, das pessoas, das necessidades sociais e políticas. Hoje são necessidades mais identitárias, de reflexo, não que não existam esses compromissos,
mas a forma de organização, a questão da distensão ou tensão com os órgãos públicos era mais político e menos financeira. Havia, sim, tanto que o movimento teatral ele era um movimento de, vamos dizer, primeira linha de frente. Foi decisivo para a criação da Fundação Cultural de Fortaleza, era decisivo para as tensões em torno da produção artístico-cultural. É mesmo assim, o teatro abria as portas, depois os outros movimentos entravam juntos. E, de uma certa forma, hoje isso está um pouco diluído. Quando você tem algum ano que não acontece o Festival de Acopiara ou o Festival de Teatro de Fortaleza, que nunca se firmou como um festival de reflexão profunda sobre produção. O Festival de Teatro de Guaramiranga vem suprir um pouco esse debate em torno das linguagens, mas ele, como festival nordestino, ele não é se distanciando fisicamente, mas ele vai se distanciando das demandas do teatro cearense. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, e porque, na realidade, a gente até conversou um pouco, né, sobre isso, porque houveram muitas mudanças da década de 90, principalmente meados de 90 até hoje, né, no campo das políticas culturais. Sim. A implementação dos editais, a implementação das leis de incentivo, tudo isso fez com que o movimento, nós tivéssemos canais de produção e, de alguma forma, é isso que a gente estava conversando, o movimento de organização, né, fica um pouco mais enfraquecido, porque talvez as próprias disputas possam ser disputas mais financeiras, em torno de editais e de produções, e não aquela disputa política e social, né, por implementação de pautas, que é o que ainda estamos vivendo e batalhando para que ocorra, né? Agora mesmo o Sistema Nacional de Cultura é algo que finalmente vai sair e a gente tem que comemorar esse governo, vai instalar realmente, vai tornar o Sistema Nacional política pública. Então, eu entendo isso, realmente tinha a federação, o próprio sindicato dos músicos, junto ali com outras entidades, na área no campo das artes plásticas, não sei, o Vlamir talvez saiba dizer se tinha alguma entidade ou não, que se tem hoje, né? Mas eu entendo o que você está falando. Você está falando que existia um movimento ali mais organizado, mais combativo politicamente no campo, primeiro, da linguagem do teatro, e que hoje tem menos. Né? Eu diria que não é que tenha menos, né, em termos quantitativos. Eu sei. Mas há, no meu entender, alguns pequenos ajustes de foco que são diferenciados. Por exemplo, tinha a Associação dos Artistas Plásticos, tinha o Sindicato dos Músicos, tem o Sindicato dos Músicos, tem o Sindicato dos Artistas, tem entidades. Mas não tem mais, eu acho, que é a ponta de organização a partir das linguagens artísticas, como o principal fundamento do movimento cultural. Se você olha bem, nesse período, o Ceará teve um desenvolvimento bastante acentuado no campo da gestão cultural, você vai estruturar uma organização cultural, vou falar como postos de trabalho, por exemplo, crescendo o número de gestores, produtores, estruturas, organizações, OS, e você não vê ampliação do campo de empregabilidade do artista. Você não vê uma estrutura de uma política para as artes. Você vê uma estruturação do campo da cultura, eu digo brincando até que Gilberto Gil abre esse século da cultura no viés antropológico, e aí todo o fazer humano passa a ser matéria da cultura, né? Nada contra, é lindo, sim, é massa. Mas, efetivamente, o campo do desenvolvimento das artes, na sua especificidade, enquanto setor de conhecimento, de expressão, de transgressão com que está posto, ele deixa de ser o foco da ação pública. Isso aí, da linguagem, né? Porque a arte, enquanto linguagem do simbólico, é distinta de outro qualquer trabalho. O trabalho artístico é diferente, né? Perfeitamente. Dentro da cultura, se diferencia de todos os outros. É como a gente sempre fica, plantar ali é cultura, mas tá, acaba plantando no palco é arte. Então, a arte, a linguagem da arte e suas necessidades. Por isso que a gente continua com necessidade de mercado para a música, para o teatro, e que a sobrevivência ainda é muito difícil no estado do Ceará, mesmo com uma política pública boa, podemos dizer assim, né, com muitos avanços, a sobrevivência do artista não é difícil. O fomento, porque o recurso do fomento ainda é pequeno, em detrimento de um recurso para uma manutenção de estruturas. E é um recurso, vou chamar universal. Ele não é um recurso... Por exemplo, você tem um desenvolvimento do audiovisual que tem o Fundo de Audiovisual, que é um recurso focado para o desenvolvimento daquela atividade. O fundo setorial, né, a Ancine consegue,
estruturar um investimento específico para o audiovisual brasileiro. Você não tem isso no outro campo. Então, os modelos de música, de teatro, é o que? Fazer sucesso? É fazer... Isso aí foi uma... Chegamos à trupe acaba de chegar. Você está aí, Bentinho? Ali, Chapeuzinho Azul. Esse Chapeuzinho Azul atuando aí. Olha para mim. Eu quis pintar uma bonita aí no palco. Olha aí. Vamos sair agora! Mas aí tu tá comendo com... Tá ganhando é bem, né, pai? A polícia tá... Pra nós. Ah, que tu tá fazendo essa putaria aqui com a gente é porque tu ganhou Tu bem. só pode... Tu é professor agora, tá ganhando dinheiro. O que é isso aí, querido? A gente não tem como pagar colégio, pagar boteco. E o transporte. Parou! Nós vamos ficar amigos, é? Você é teatro universitário, é? Ajeitando as coisas, que eu vou chamar agora o juiz. Teatro São Luís. Teatro. O palco do Cine Teatro São Luís. Agora, já depois da reforma? Sim, isso aí foi em 2020. 2020. Ou 2022, 2020, na época dos virtual. Mas, Pedrinho, vamos voltar aqui para a Vamos sua história nós. específica. Então, você está aí nos anos 2000. Você chega em 2000 como gestor, como produtor. Você está onde em 2000? 2000, eu estou aqui em Fortaleza, trabalhava no Centro Dragão do Mar, dirigia o Teatro Dragão do Mar no ano 2000. Desde 98, eu vinha do curso do Colégio de Direção Teatral, que foi um investimento de formação. Você fez? Fiz o curso de direção teatral e depois fui convidado a dirigir o teatro do Centro Dragão do Mar, onde eu fiquei até 2000. Porque depois de Barbalho você não conseguiu sair dessa gestão, não. Mas já fez alguns filmes aí em 2000? Já tinha feito alguns filmes? Já. Qual foi? Primeiro filme que eu trabalhei assim, os dinossauros, né? Iremos a Beirute, do Marcos Moura. Marcos Moura é um filme que teve uma certa repercussão. Teve também um que tive prazer muito grande de participar, foi o Milagre em Juazeiro, que eu lembro da produtora... Marta Aurélia, Marta que Aurélia, é do Volney. Do Volney Oliveira. É um né? fic-doc e tem as cenas que eu fiz... O Milagre de Juazeiro... O Milagre de Juazeiro, e o outro ele é Iremos a Beirute. Isso divertido. É 2000, é? Nada, é 97, 96. Pré-cinema. Pré-cinema cearense. O Milagre Juazeiro, eu lembro da Dora Freitas, produtora, à época, ficar mangando de mim, porque quando ela disse assim, Pedro, tem umas... não estava previsto, mas a atuação vai ter uma fala. Eu disse, vale-me Deus, vai ter uma fala, o que é que eu faço? Ela disse, menino, os atores brigam para ter fala, rapatear a luz. O Pedro só fazia os figurantes, ficava só calado, né? Aí quando deram uma fala, dizem, e tem que falar. Nossa, eu acho que ator tem que falar, né? É. Aí a Dora diz... Mas é a ingenuidade de quem nunca fez também. Mas por aí um canto, tu sabe o tempo que tu aparece? Não sei. Eu sei que era um personagem que era muito legal, um cara de Alagoas que chega e diz, padre, eu queria ficar em Juazeiro. Ele, o que é que você sabe fazer, meu filho? Eu sou funileiro, meu pai. Depois faça lamparina. Aí ele vai fazer lamparina, e depois o padre Cícero pergunta, aí, ó. Essa cena? Essa cena. Olha aí. Essa já é depois que o padre Cícero manda fazer lamparina, ele, tá bom, vou fazer. Aí ele vai falar contigo aí. Aí tu tem fala aí. Bom dia, meu amiguinho. Benção, meu pai. Deus te abençoe, meu filho. Tá fazendo muita lamparina, meu filho? Tô, meu pai. Mas ainda não vendi nenhuma. Aí, tá cheio de lamparina, meu pai. Tem mais nem onde botar. O senhor acha mesmo que é um bom negócio? Acho, meu filho. E continue trabalhando. Faça muita. 1.000, 2.000, o tanto que você puder. Viu? Pedro, não tenha medo, meu filho. Confie no seu padrinho. Eu confio, meu pai. Eu confio. Vendeu só milhões de lamparina aí, tudo de lamparina. Aí, muito legal essa cena, esse corte que o Volney dá para justificar. O pessoal fala um dos milagres, né? O vender a lamparina. Ele vai e cria a produção da nossa das cadeias. Tem aí? É mais difícil. Vai pegar Iremos a Beirute. Aí você faz... Então, 2000 você está fazendo... Está no Dragão do Mar. Estou no Dragão, estou com a trupe, acaba de chegar. Tá fazendo música.
Música não, está fazendo Terminei peças. o curso de direção teatral. E aí, E a arquitetura já ficou lá para a trás. arquitetura eu já não consegui voltar, já tinha tentado outros cursos. Mas essa história do fazer teatral foi me pegando de um jeito que eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja ligada a isso. É tanto que eu só vou ter um curso superior lá em 2010, termino em 2015, em Brasília, na Faculdade do Sina de Moraes, quando eu faço interpretação, bacharel em interpretação. Porque você vai trabalhar no MINC, né? É, quando eu Nesse estive período. no MINC, eu aproveitei Então, a os anos presença 2000, você lá. fica aqui em várias gestões, você ocupa aqui espaços. Eu passei esse tempo no Teatro Dragão do Mar, depois eu estive no SESC, passei 3 anos, aliás, 2 anos e pouco trabalhando com a Dani de Jade no Programa Cultura do SESC, e de lá eu recebo um convite da Cláudia Leitão. Na época seria para dirigir o Teatro Alencar, mas acabei não ocupando essa função. Fui para a coordenação de ação cultural da Secretaria de Cultura do Estado. E lá eu fiquei entre 2004 até 2008, já Essa com o tua Alto carteira de Filho. trabalho é bagunçada, né, Pedro? É tão bagunçada que depois que roubaram eu não consegui nem recuperar o Tem lá, total do que... mas não tem lá no INSS, não? Pronto, Ó, tu passou tem. um histórico? Tem um que ter, histórico, mas, bicho, mas tem um histórico só a partir de Rapaz, 98. Nem o INSS entende para Não. aposentar um. Mas ele estava aqui, agora está lá. Não, Tem um voltou pra histórico a onde? partir de 98. Agora é autônomo. O antes disso, autônomo, essa pagou coisa... 2 meses como autônomo. Não, mas agora ele já está ali prestando serviço. Não, agora o homem é autônomo de novo. Voltou, mas é um itinerante Pois é, eu da acho que cultura, né? Zeca, deixa a vida me levar, acabou me levando para muita coisa. Aí tu vai para Brasília em que ano? Eu vou em 2008. Pois é, pra vamos chegar aí no outro marco, né? Porque você integrado. sai... Você é uma cidade que você estava vivendo há 28 anos, né? É. De 80 praticamente a 2008, você tem 28 anos. Sai dessa cidade onde você fazia produção. Porque aqui, bem ou mal, você fazia gestão, mas fazia também seu teatro. Sim, Fazia seu cinema. sim. Né? Porque você conciliava ali, né? Quem achou? 2002, Parque de Diversões, ó. Mostra aí. O Danilo fica seu fã, viu, Danilo ali? Ele já era. Parque Quando de chegou aqui, ele já Diversões. foi vendo aqui. Do Armando Praça. É um filme curta-metragem, super sensível, super bonito, de um pai que leva os filhos para se divertir, aí ele vai a partir de um conto da Ana Miranda, e o filme não tem texto, é só o esforço. Ele sai da favela que ele mora até chegar no tal parque de diversões, e o Armando vai pregando essa peça, tudo vazio, só o pai e os filhos andando na cidade. Interessante como você muda, viu, Pedro? Você, suas fisionomias, suas caras, né, cara? Olha aí. Cada lugar que a gente foi na cidade, e é sempre isso, o vazio, o Deixa eu ver se esforço. identifica isso aí. Fiz uma parecidinha dessa, Mucuripe, não. Aí onde é isso aí, Pedro? Ah, Noitão Preto. É porque tem no morro, vai ter que procurar um lugar de morro, que são poucos, né? Beleza, Pedrinho. Aí você vai em 2006 para Brasília. Decidi, 2008. aceito o convite. 2008. Você trabalhar na gestão do Gilberto Gil. Ainda. Eu estava na transição de Gilberto Gil para o Juca Ferreira. A gente passa a integrar a equipe de Como produção. foi aceitar um convite desse, aí e dizer, não, eu vou... De novo, é aquelas... Parece piada, mas... foi um convite para passar uns 2, 3 meses lá. O Alto Filho tinha promovido aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, a Constituinte Cultural, que foi um esforço da mudança do capítulo da cultura na Constituição do Estado. E, no dia que esse material foi entregue na Assembleia Legislativa, um coordenador do Ministério da Cultura esteve aqui. E aí, uma pessoa que eu não conhecia achou muito interessante o movimento que foi feito no Ceará, conversou e perguntou quem tinha produzido, quem tinha organizado, e o Alto Filho falou que tinha sido eu. Me apresentaram assim muito ligeiramente, mas não foi uma conexão, né? Uma pessoa que eu conheci. E aí, isso era o quê? 2007? Quando foi em julho de 2008, o MINC, que esse rapaz com o grupo veio aqui,
organizar o seminário do Plano Nacional de Cultura. Eu estava no processo de elaboração do Plano Nacional de Cultura lá no Ministério da Cultura. E aí a gente se reencontrou, né? Eu fui o responsável por receber a equipe do Ministério aqui. Quando foi um mês e pouco depois, lá na Secult, a gente recebeu uma ligação perguntando se eu tinha interesse de fazer um trabalho semelhante no Ministério. Agradeci o convite, mas não tinha intenção. Aí eu sei que acabou, na época, ele conversando com a Delânia, que era a secretária adjunta, e o Alto Filho estava de férias. A Delânia, me pediu emprestado para substituir um produtor da equipe que ia sair, ela me emprestou. Para Brasília. Passa lá esse tempinho para terminar de organizar esses seminários. Aí a experiência foi bem interessante. Eu tive o prazer, a oportunidade de conhecer várias secretarias de cultura do Estado no país todo. Foram 14 estados que eu organizei o seminário. E, com isso, terminado esse processo, essa equipe foi convidada a sistematizar o material do Plano Nacional de Cultura. Eu ia voltar, mas aí, com esse convite, o pessoal, vamos fazer uma outra pessoa que não acompanhou, tal, me convenceram a ficar, e, nesse convencimento, eu acabei passando 7 anos. Fui para passar 2 meses, 3 meses. No Ministério. De novo, né? Barbalha, Brasília. Cumprindo várias funções no Ministério. Eu comecei numa consultoria e depois eu fui coordenador-geral na Secretaria de Identidade, na CID, que cuidava de editais, dessa parte relacionada ao movimento indígena, ciganos, povos de terreiro. Depois eu fui com a reforma já no governo Dilma, ficou Secretaria de Cidadania e Diversidade, que era junto com os pontos de cultura. Então, fiquei lá até 2014. Com o menino que criou os pontos, quando o Turino? Não, já não era o Célio Turino, era a Márcia Hollenberg. Sei. E a gente ficou responsável pela área de formulação por um tempo. Depois houve reformas internas, a gente organizava a parte de convênios com os estados. Maravilha. Então, esses 7 anos lá, você trabalhava no MINC, fez o curso superior à noite. Acontece que você, quando eu digo, não conseguiria ficar só na gestão, eu sempre procurei fazer o teatro. E, com isso, eu entrei na Faculdade do Sina de Moraes, que muito ligado ao saudoso B de Paiva. Você chegou lá em Brasília, ele administrava lá o Teatro do Sina, né? Exatamente, no Teatro do Sina. E comecei a fazer o curso superior de teatro lá, consegui terminar. Depois o meu curso superior. Teve montagem final? Sim, montagem final, 3. Né? Na verdade, eram 3 montagens. Fizemos os 7 Gatinhos, do Nelson Rodrigues. Depois, uma comédia do Shakespeare chamada Trabalhos de Amor Quase Impossível, uma das primeiras peças que ele escreveu, e terminamos com a adaptação do Hamlet. Que maravilha. Fez cinema lá em Brasília? Fiz 2 filmes, um curta infantil, que é... Olha aí. O Ano Novo, Tudo que Bem no Ano Novo. Como é o nome do curta? Eu estou tentando lembrar, acho que é Tudo que Bem no Ano que Vem. Tudo Bem no Ano que Vem. Tudo Bem no Ano que Vem. De quem é o diretor? Qual é o diretor? Era de Brasília. E o outro filme? O outro filme eu nunca assisti, só vi o trailer. Chama Vidas Vazias e as Horas Mortas. Vidas Vazias. Tá, e vamos ver se a gente assiste alguma coisa desse. Esse, acho que você acha o trailer. Vidas Vazias e as Horas Mortas. Foi um período que você aproveitou para finalmente fazer essa que você queria da formação, que é superior. Sim. Aí a Dona Maria ficou feliz. Ficou. Terminou, agora meu filho adotou. Mostrou aí uma cena que, de vez em quando, agora meu filho... De vez em quando aparece nos feeds de notícias pessoal, que é o filme sobre Bezerra de Menezes, do Joy Pimentel. Esse aí já é aqui em Fortaleza, quando volta. Esse aí foi em 2008. Pois é, você volta em que ano? 2015. Isso é antes de ir, então, do Bezerra de Menezes? Não, eu estava... Foi numa idazinha. Essa fala que tu gosta? É essa que eu... Então, mostra a fala que o Danilo disse, que é uma fala longa, com palavras difíceis. Vamos lá, Peninha. Vamos mostrar aí agora. Bezerra, continuo ateu. E não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo
Venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo. Ele gaguejou, a palavra é assim mesmo. Gaguejou. Gaguejei, não. Não. Rapaz, é tão difícil a palavra que a internet trava na hora. nem a internet consegue dizer essa palavra, Peninha. Porque você diz direito, mas quando você vai dizer, a rede gagueja. Agora a pessoa dizer que gostei daquela cena, você vai E perguntar bota a porque cena pensa que a para interpretação e bota não é para a lascar palavra. o ator, bicho, bota exatamente. Ei, Danilo, você tem a obrigação de botar essa fala aí agora direito, viu? Sem travar, porque senão vai ficar Que um o debate aqui. materialismo já... Aí procurar outra. É massa, é massa. Hein? Rapaz, tá querendo queimar o ator, mas. Rapaz, que cena, às vezes você fala tão. Aí bota o cara gaguejando. E next. Não, isso aí é a internet. Todo mundo tá vendo que é a internet. Não foi você, não. Né? É porque o cara errou e colou a palavra, viu? Ó? Fez a colagem bem no meio da palavra. Gente, vamos já ver. Sim. Aí volta de Brasília. Como é que é essa volta de Brasília? Para sua cidade, formado, Dona Maria, meu filho agora é doutor de teatro. Como é, Pedrinho? Essa volta para Fortaleza, ela acontece em julho de 2015. Eu terminei... Há uns 10 anos atrás, né? Quase 10, 9 para 10. Eu saí do Ministério da Cultura em abril, para tu ver o tamanho da mentira, dia 1º de abril eu fui exonerado. E terminei o curso em junho. Então, ainda fiquei entre abril e junho, lá em Brasília, terminando o curso. Com o dinheiro da rescisão. Com o dinheiro da rescisão, terminando o Colegas, curso. mas também por mim, Agora vai. venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo Agora contra as pretensões do espiritismo. conseguiu, Pedro, finalmente dizer. Viu? E devo prevenir vocês que o materialismo já Viu, Pedro, levantou... conseguiu depois de quantas vezes, hein? Foi a terceira tentativa. Terceira tentativa conseguiu. Mas sair. justiça seja feita, foi gravado numa única vez. Olha aí. Eu não sei. Foi gravado, Estou tirando onda, foi não no tenho primeiro certeza. take logo. Foi, só valeu de primeiro. Sabe que tem uma coisa que a gente hoje em dia brinca muito, nós atores, que é o advento do digital facilitou muito nossa vida quanto à repetição no cinema. Porque a gente entrava no set mais tenso porque a película era muito cara. Então, toda vez que um diretor dizia corta, faz de novo, porque o ator errou, a gente se sentia, tipo assim, estamos dando prejuízo. E o cabo puto. Não, e o diretor já E o diretor já olhando assim, mas meio milímetro de fita gasta aqui com esse cara e o cabo não diz uma palavra dessa. Já gastou meio metro de fita. Não, mas eu tenho... Escuta aquela vaquinha com a moeda caindo. Mas eu digo que eu tenho muita felicidade na relação de trabalho. Os diretores, o Volney, o Joy Pimentel, o Glauber Filho, o Raul, eu tive o prazer de trabalhar com ele no curta e em algumas cenas. Eu brinco muito de dizer que eu gosto de dizer que eu sou um ator de ponta. Mas é um privilégio você poder fazer várias linguagens da encenação, linguagens da interpretação, porque não é fácil você integrar um elenco para a produção, você escolher, chamar. E toda vez que eu sou convidado a participar, eu me sinto muito honrado, muito apreciado pela confiança que deposita em mim. E a gente percebe assim, o amor que você faz a ponta, né? Porque, digamos que se não tiver ponta, não tem filme. Não tem filme. Tem que ter o ator que faz ali. E a importância é mais difícil, cara, porque você fazer um filme todo é mais fácil, mas você fazer uma cena só. A crítica, a Bárbara Eliadora, chamava muita atenção nisso, da importância que ela comentando sobre o cinema brasileiro, falando, você olha cinemas estrangeiros, cinemas de outros países, principalmente Inglaterra, Estados Unidos, você não vê distinção entre o protagonista e o restante do elenco. Você vê profissionais atuando em vários tamanhos de papel. E como é importante que, para o cinema, que todos os papéis sejam bem resolvidos. Lógico. Isso martelou muito a minha cabeça. Ela dizia assim, também não tem papel pequeno. E quando você vê, às vezes, um ator é
premiado por causa de uma cena num filme, etc, verdade, etc, pelo tamanho da entrega, né? Pelo desenvolvimento do seu trabalho. E para os diretores, para as diretoras, é fundamental ela ter tranquilidade, né, de conseguir fazer. Aproveito para dizer que hoje, na TVC, estreia uma série cearense, Se a Veste Não. Se a Veste Não, da Luciana, o elenco todos daqui, Fabíola Liper, Na TVC, Rafael Martins. estreia? Na verdade, na EBC, TV Brasil, mas a TVC vai transmitir. Que maravilha. Como ela é Vamos transmitida acompanhar. hoje, às acho que 20h30, estreia Hoje é super dia, comédia. Hoje, para quem está vendo, vai ao ar dia 6 de Março. março. É de verdade. É 24. hoje, dia 6 de março, Dia 6 de estreia março. Se a Veste Não, Que uma pode comédia. ser ontem, amanhã, quando alguém vê esse Quando alguém programa. vê esse programa, Ou há alguns meses atrás, né? Porque fica disponível. fica disponível. Estamos gravando aqui o Arte Militância. Eu do fui uma dia pessoa 6. acostumada a andar ao vivo nas TV brasileiras. Não, então, aqui é ao vivo e sempre. Pedrinho, aí aos você. vivos e sempre. Você volta, então. Você volta a convite, você já disse que se desliga do Ministério, termina seu curso, e você volta porque a sua casa era aqui. Né? E, de fato, eu voltei a convite do então secretário municipal de Cultura, Magela Lima, porque havia a meta, né, da inauguração do Teatro São José e instalação da Escola de Teatro lá. E aí eu sou convidado a dirigir o Teatro São José. Eu fui o diretor fantasma, o teatro não entrou em obras durante a minha gestão, mas eu tenho... Nada diz que o teatro tem fantasma, mas... E eu digo, graças a Deus os teatros têm fantasmas, porque se nem fantasma tivesse, aí, meu filho, nem público. Se um fantasma sem teatro não dá público. Um teatro sem fantasma não dá público. Aí você vem, mas olha, eu quero só fazer um parênteses aqui, porque eu não conheço, não sei. Mesmo diretor do São José e depois do Zé de Alencar, né? Dois grandes teatros. Dois Josés que passaram na minha vida. Eu não sei, eu conheci alguns do São José e alguns do Zé de Alencar. Não conheço um que tenha sido dos dois, não. Pelo menos eu não estou lembrando. É engraçado você falar nisso, mas o Teatro São José, eu fui um diretor. Eu chamei fantasma, não se trata disso. Ele estava em processo de construção, eu tive alguma participação. Eu gosto de dizer assim, a logomarca, a logo do Teatro São José é resultado de um edital que nós lançamos, foi uma seleção pública e está lá e foi contemplado pela administração. Eu achei isso muito bonito da parte da administração, ter mantido o resultado do concurso como marca. Foi uma menina daqui de Fortaleza que ganhou, é muito bonita e valeu a pena. Não há problema em relação a isso, eu digo brincando, porque, como foi um período do teatro em obras, nós contribuímos naquilo que foi possível e, na sequência, eu fui para Aquiraz, fui assessor do secretário William Mendonça, um trabalho bonito lá em Aquiraz, até receber o convite do Fabiano ir para o Teatro Alencar. E aí vem a segunda engraçada, né? No São José ele estava em obras e o Zé de Alencar foi o período da pandemia. Então, um diretor para períodos tenebrosos. Não, mas não assim, diga mas isso, não porque digo. eu mesmo fiz um espetáculo lá, com você na direção, fiz no ano passado, gravei o DVD que eu vou lançar agora, gravei. Sim, senhor. E vou, inclusive, agradecer você lá no DVD, aquele DVD gravado, o show, vou lançar agora, né? Você foi diretor de que ano a que ano no Zé de Alencar? De 2020 a 23. Só que 23 eu passei um tempo de licença médica. Mas estava lá no teatro ainda, né? Estava ligado ao teatro. Nesse período, tem alguma obra que você queira mencionar, que você lembre, alguma produção teatral de cinema nesses últimos anos, agora 5 anos e tal? Olha, eu tive o prazer de trabalhar em várias produções nesses últimos anos de cinema. Eu digo brincando, ator de ponta, mas isso não é uma questão. Mas o Petros Cariri, tanto na série em que ele faz uma visita ao período da ditadura através das memórias de um casal que se separa e seu neto. Esse filme que está E agora o Mais altamente Pesado é o premiado, Céu. né? Que você está nesse filme. Estou então. numa cena do filme. Tem algum clipe que você tem? Olha aí, Mais Não, Pesado é o Céu. Só lembrando que o Petros é filho do Rosenberg Cariri, né? Um grande cineasta hoje premiado Sim. internacionalmente com esse trabalho, né? E é interessante vê-los trabalhando, porque um ator da minha idade que passou na memória se relacionou com diretores de várias gerações, né? E como a gente vê a tensão da direção esmaecer, no sentido de ser mais
mais leve, vamos dizer assim. Com o Petros, no caso. Não Com os mais novos. Com os mais novos no sentido da maior... O Ceará hoje tem mais tranquilidade na sua produção. O cinema era muito difícil, caro, havia uma tensão, digamos assim, desde a película, né, ao tempo, aos custos, a fontes de financiamento, e isso realmente, se a gente pode dizer que houve um avanço na área cultural em termos de produção de linguagem artística, foi no audiovisual. Você tem aí tanto formação quanto maior liberdade de produção e aumento da quantidade de curtas. Eu tenho um privilégio por gostar também, vários estudantes me convidam para suas experiências acadêmicas, então Legal. eu acho legal porque você está conhecendo, são novos olhares, o cinema do futuro vai ser feito por quem está se formando, então você começa a ver as inquietações a partir dos alunos e tal, então, nesses últimos anos, eu fiz algumas produções acadêmicas. Foi engraçado, no último Cine Ceará, eu estava em uma produção acadêmica chamada Terral, estava no Circuito, que também começa uma produção acadêmica, um curta, que eu tive o prazer de fazer com esses mais novos, né? Marta Aurélia e Ana Luísa. Qual é o nome desse? Esse é Circuito. Circuito. A produção de quem é? É um curta. Este aqui é do Clube dos Canibais. Esse é o personagem mais Esse é aquele perigoso que tu falou, eu fiz. né? Esse aí foi de que ano? Ele foi gravado em 2016. E é um curta. Não, esse é um longa, Clube dos Canibais. Dona Fátima, mande a Ritinha trazer 2 doses daquele 18 anos, por favor. Eles são canibais, esses dois caras. Alguma novidade? Tudo na normalidade. E Gilda, vai bem? Vai. Quem é esse ator aí? Esse ator é de João Pessoa, Otavinho. De quem é o diretor desse? Ele é o louro. Guto Parente. É Vai bem. pernambucano? Não, daqui. É daqui, né? Daqui, Guto Parente. O nome desse trabalho como é? Clube dos Canibais. Clube dos Canibais. É uma sátira à elite muito, muito bem construída. Você tem um humor fino. Nesse trabalho. Mas ele é pesado nesse sentido de Conteúdo. mas é uma crítica ferrenha a essa elite carniceira. Infelizmente. O personagem que eu faço, ele é um deputado, líder desse clube, e o casal protagonista, que era o Tavinho, aquele rapaz, e a Ana Luísa Rios, que é uma atriz maravilhosa daqui de Fortaleza, granfinérrimos que canibalizam seus empregados. E tem um lance, né? Que isso o aí filme, é uma cena, né? É uma cena dele. Pesado, né? Está dizendo ali que é pesado. Esse filme ele tem histórias emblemáticas nele. Assim, quando o pessoal procura na internet, ele teve muita aceitação na Rússia, na China. Então, o pessoal diz assim, Pedrinho, tu já te ouviu falando chinês? Eu digo, não, realmente não, a dublagem. Né? Me diga uma coisa, Pedrinho, nesse do Petros você faz o quê? Nesse premiadíssimo? Eu faço o gerente de um posto, dono de um posto da Estrada, que é onde um dos focos da ação das personagens da Ana Luísa e do Matheus Nastergalli. É um filme, eu diria que fazia tempo que eu não via um filme tão... Eu não gosto nem de usar a palavra crítico, é cítrico. Ele é uma faca fina entrando em você aos poucos que vai questionando seus comportamentos, aquele punhal que ele vai falando do comportamento, principalmente do comportamento masculino. Ele eu diria que é um manifesto antimachista. Que maravilha. O de uma Petros é forma muito sensível, né? E o menino tem uma formação... Agora, isso eu digo, uma visão muito pessoal minha. Eu até peço filme. Desculpa ao Petros, se não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, mas eu queria até perguntar a ele depois. Mas é uma alegoria, digamos assim. Quando eu assisti o Mais Pesado é o Céu, me remeteu àquela forma bíblica do Cristo falar por parábolas. Sabe? É uma leitura da condição humana, da miséria, da dependência, da exploração. Olha, algum clipe aí, deve ter o clipe do Petros. É o muito seu forte, trabalho mais recente? Muito forte, é o trabalho... De cinema e de teatro, nesses últimos tempos você tem feito. Ali era a imagem do Mais Pesado. Mais Pesado, joga aí, Danilo. Esse filme foi exibido apenas uma vez agora no Dragão do Mar aqui, né? Não teve estreia ainda comercial. Foi só um dia foi no Dragão, Cine Ceará também. Cine Ceará, 2 exibições, né? Mas já ganhou prêmios internacionais, nacionais, né? Não tem mais pilha, não.
Matheus, né? Matheus, Ana Luísa. O que eu vim fazer aqui? Tô me virando aí na estrada quando alguém para. Mandando aqui um alô pro Petros, pros Cariri todo. Deu muito certo não, né? Dá uma carona? Limpeza dos banheiros aqui é o dia todo. E eu só posso pagar R$300 Por semana? por mês. Por mês? Maltrataram você lá no serviço? Que serviço? Legal, Pedro. Parabéns, Pedro. Parabéns, então. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Eu queria que você me falasse hoje como é que está o Pedro, como é que ele está vendo as coisas, as perspectivas, como é que está, né, você. Porque eu sempre gosto de lhe encontrar, porque eu acho você bem humorado, bem vivo, né, sempre bem propositivo. Quero abrir um parênteses de antemão para lhe agradecer em todos os espaços que você teve, esteve como gestor, eu como artista, sempre fui muito bem recebido. E tem uma coisa que eu quero acrescentar, porque você, em todos os lugares que você esteve, você sempre foi o mesmo Pedro. Isso é muito legal. Você chegar ali no teatro, é o Pedro que você conhece como ator, é o diretor do teatro, mas é o Pedro. E isso eu sempre notei e sempre elogiei quando eu pude, conversando com as pessoas, ao Pedrinho, é a mesma coisa. Sei lá, nem sabe nem o que ele está fazendo. A pessoa é a mesma. Então, isso, porque a gente sabe que, infelizmente, né, o poder e algumas pessoas mudam, né, com qualquer poder, ou pelo menos com qualquer espaço de poder. Então, parece que eu quero fazer um elogio pessoal. Você, por onde eu lhe encontrei, sempre foi muito bem tratado, brincamos, conversamos, né? Fizemos ali a mesma conversa que estamos tendo aqui. Eu agradeço, porque você está dizendo que é um elogio, mas tem uma situação que foi um pouco de incompetência da minha parte. Onde seria a mesma pessoa, porque não consegui ser outra, mano. Mas não, é porque está na índole do seu caráter. Eu quis dizer que você não estava cumprindo a função. É porque você foi falar que eu era gaiato, eu não podia de decepcionar. Foi dizer, né? Mas é mesmo. Mas, Pingo, é uma coisa que eu acho que tem a ver com as angústias de cada um. Não faz sentido, eu não vejo sentido. Você tem eu vou chamar de militância, afinal a gente está falando de arte e militância. Se você não viver de acordo com o mundo que você acredita que quer construir, você é uma pessoa que não dá sentido a si. A história do poder ela é uma coisa muito estranha. Porque aí vem, a gente falou de tanta coisa que eu não esperava, que assim, as relações familiares, as relações de convivência e conivência com a vida, as relações de necessidade, vai moldando você. Mas o certo é que não tem como você estar defendendo algo e agindo o contrário do que você defende. Eu nunca consegui entender as críticas. Ok, é massa quando você recebe críticas para melhorar seus processos e procedimentos. Mas eu nunca entendi essas alterações em torno do efêmero. E como o teatro foi o moldador da minha vida, o teatro é muito efêmero. Você tem hoje uma peça, amanhã ela não existe mais e não tem um registro, não tem, né? Não é uma obra de arte que se concretiza, se materializa, independente do tempo, como aqui o Valmir está trazendo aqui para a gente. E há uma dispersão nisso também, de você valorizar não o quem, mas o quê, né? E a gente vai tocando a vida como pode. Eu estou atualmente, vamos dizer, eu gosto de dizer que freelancer é um 10 empregado, né? Você precisa de 10 trabalhos para poder pagar um boleto. E eu estou nessa fase, eu tive um baque de saúde que eu teve que me reinventar, eu estou nesse processo de reinvenção. Estou iniciando alguns trabalhos teatrais, torcendo para aparecer trabalhos audiovisuais. Eu, recentemente, em dezembro, fiz uma última gravação. A última que eu fiz foi em dezembro, foi o Relógio de Einstein. Como você é autônomo hoje, me deu seu telefone para eu botar aí, né? Não? Tem que ser. O homem não está na gestão, então está trabalhando, está disponível para fazer cinema, teatro, direção, oficinas. Me diga seu celular, Pedro, para a gente botar aí. Eita, né? Agora... Não tem problema não. Eu sei que você já tem muitos trabalhos, mas não custa nada botar aí. Uma pessoa está precisando de um ator, de um diretor, não sei o quê, de uma gestão. Eu estou destreinado com isso, mas é assim mesmo. A gente tem que dar como é que o LinkedIn faz? Como é que a gente pode lhe achar até para lhe entrevistar, para saber das suas coisas? O meu telefone é 989
073-543. É porque para entrevistar, para Instagram, memória, o Instagram é arroba, né? Como é que a gente diz Instagram? Pedro Monteiro CE. Pedro. Eu acho que eu botei... Agora até eu fiquei em dúvida. Aí. Para a pessoa que não usa a rede, né? Não é aquele não, 8907-3543, né? Esse mesmo. Então, Penny, me acrescente alguma coisa para as pessoas que estão assistindo aqui, comente o que você quiser falar para se despedir assim, do programa, acrescentar o que você Começar queira acrescentar. agradecendo, Pingo. Acabei participando de um passeio na minha história que nem eu estava preparado, né? Pensei que a gente ia falar mais da produção e tal, você foi puxar da infância para cá, o cabo é falador, né? Não, aqui tem que ser aqui. Aqui o cara pergunta, rapaz, e o tempo do programa? Eu disse, rapaz, é o tempo que começa a história. Tem tempo não, aqui o cara fica 5 horas falando, e o cara porque é um programa de memória, de construção da memória. Então, a pessoa que não é programa, o cara tocar música. Não, tocar música você toca lá, no programa de 10 minutos, aqui é a história. Quem quiser conhecer a história do Pedro hoje, saber de onde ele veio, seus pais, como é que ele se construiu, como é que ele entrou no teatro, o que ele fez. Então, esse programa é para isso, é construção de memória, e fica aí essa memória importante, né? Porque a gente constrói pouco a memória, né? É algo que é pouco ainda trabalhado, né? Os registros da memória. Você disse pelos novos espetáculos. Tem espetáculo que você fica procurando, cadê? Né? Exato. Eu espero em maio estar em cartaz com alguns projetos que estamos começando, ainda num processo inicial, com a Lua Ramos e a Ana Cristina Viana, além de um trabalho que o meu colega Haroldo Aradão me convidou para participar, que Rogério Mesquita, um ator do Grupo Bagaceira, ele faleceu recentemente, mas ele deixou um espetáculo chamado Gratiluz, que a gente está trabalhando para reerguer o espetáculo. E eu vou aproveitar, então, você falou para eu falar do que eu quiser, e vou puxar um pouco sobre essa questão da memória. Você traz uma coisa que é uma reflexão importante, a memória não no sentido saudosista ou vamos dizer assim, ingênuo de lembrar, recordar é viver, não precisa ser disso, mas lembrar por uma necessidade de construir teias. E, nesse aspecto, você me fez lembrar uma coisa que, para mim, é muito importante, que é você ter a memória do teatro cearense registrada, acentuada. A gente tem o Ricardo Guilherme, que faz uma pesquisa forte da memória local, o Marcelo Costa, mas você não tem um espaço, você não tem um lugar da cena cearense. E isso me remeteu a um trabalho do B. de Paiva, que, nesse período que eu estive à frente do Teatro José de Alencar, a Secretaria de Cultura foi procurada pelo senhor Jeová quanto ao acervo do B. de Paiva, que é um acervo importante para o teatro brasileiro. Você vai ter lá material que vai Glaucio Rocha, Dulcina de Moraes, sabe, pessoas que fizeram o teatro brasileiro, se relacionavam com B. de Paiva, escreviam cartas para ele, Cacilda Becker. São coisas de interesse nacional, vamos dizer assim. E é de um cearense, o cearense que mais criou cursos de teatro no país, que foi responsável pela formação teatral de gerações, seja diretamente, seja pelo seu legado. E há um esforço de que esse acervo venha para o Ceará. E, da minha parte, seria um prazer que Fortaleza tivesse o acervo de uma pessoa que foi tão importante para o teatro brasileiro. E tivesse esse espaço. Tivesse um espaço relacionado à Universidade Federal, que é uma pessoa com quem ele tem muita ligação, Secretaria de Cultura do Estado, que ele é um dos militantes da criação da Secretaria. E eu acho que é um esforço coletivo, um esforço de memória. Quando a gente vê, por exemplo, o prédio do São Pedro sendo demolido, é um momento em que a gente escuta da importância da memória antes que ela desabe. E você está falando do patrimônio material, que é mais difícil, né? O imaterial é mais volátil, o imaterial ele desaparece muito mais facilmente, né? Então, você está se colocando, eu acho importante, eu acho que fica aqui quase um apelo, eu diria assim, para que isso aconteça, né? A gente já falou aqui, inclusive, eu quero agradecer. Sempre eu agradeço o convite por estar aqui nesse programa ao Coni, que é o presidente do PT, que gosta muito das artes em geral, já falamos com ele. Vamos tentar ver se o próprio PT, através do deputado Guimarães, consegue ajudar nessa articulação para que esse acervo venha para o Ceará e que ele possa realmente ser quem sabe,
essa primeira matéria-prima desse espaço aí, né, de memória do teatro cearense. Exato. O teatro é uma arte efêmera, mas sua memória não precisa ser. Né? É verdade, não. É efêmero no ato que acontece, mas a memória dele tem que permanecer, né, do que aconteceu. Eu lembro o Carri Costa recentemente fez o festival do Teatro da Praia, o Festival de Esquetes, e ele diz assim, é tão recorrente a gente que é ator mais antigo ver o pessoal novo começar achando que está começando com ele. Não, tem uma memória, tem pessoas que batalharam para que a gente esteja aqui. Então, em nome delas todas, é importante que essa memória seja visitada, revisitada e tenha um lugar de permanência. É isso. E sua memória também, que hoje nós descobrimos aqui e lhe conhecemos um pouco mais. Muito obrigado, Pedinho, obrigado a todos. Agora, o Vlamir, nós começamos aqui, ele vai dizer onde você está aí. Vamos lá, Vlamir, vem aqui. Me dê o microfone aqui. Cadê? O microfone, vamos lá. Não gagueje, não, Vlamir. Igual o Pedro na cena, não. Por favor, vem aqui para frente. Não, Pedro, aqui... Vem aqui para frente. Esse trabalho aqui... Já me vi, eu sou o jumento. Diga aí, porque ele disse, ninguém ouviu, não, porque ele está sem microfone. Rapaz, não diga isso, não. Ainda bem que ninguém ouviu aqui. Essa veia humorista dele é igual a tua, Pingo, né? Não, eu não sou. Rapaz, o Pedro disse que o Pedro disse que era um animal na cena, não vou nem especificar. Não, esse trabalho aí, na verdade, faz parte de uma série que se chama Caminhos, né? E Caminhos, você está falando aqui da vida, sempre são caminhos. Calma, né? Sempre acham o artista sempre acha desculpa de você chegar no caminho, né? Aí você veio do interior, veio para a cidade. Isso tudo é uma alegoria, né? Como a gente sempre se vê em tudo, quando eu olhei, eu me lembrei de uma cena. Fala no microfone. Assim, como a gente sempre se vê em tudo, afinal, Narciso, né? É Narciso. Quando eu olhei, assim que eu bati os olhos, eu lembrei de uma cena de um filme Retrato Pintado do João Pimentel, em que o meu personagem chega no final vindo de um caminho com essa cara baixa, essa coisa assim. Um animalzinho. Eu tinha que aparecer aí de alguma forma. Não, ficou lindo. Família, não, olha. Tá, não, olha, eu vou dizer uma coisa, ficou chocado. mais bonito que os últimos retratos que ele fez aqui. Ficando mais bonito do que eu já era o suficiente. Pelo menos ficou mais bonito que os últimos retratos que ele fez aqui. Tomara que o pessoal das últimas entrevistas não tenha assistido esse programa aqui. Pedinho, muito obrigado. Isso aqui é um presente do Vlamir, do PT, do programa Arte e Militância para você. Vlamir, muito obrigado. Colocar Vlamir, esse grande artista cearense que nos contribui aqui com o programa. Então, vamos lá, vamos terminar então isso aqui, né, com um forte abraço. Eu vou dizer o seguinte, gente, a gente não... Infelizmente, nós gravamos o quadro Cultura na Ponta hoje lá no Albertos, esse restaurante Espaço Cultural Albertos, lá na Barra do Ceará, mas deu um problema no celular e o celular não ficou pronto a tempo de passar para cá. Então, eu peço desculpa, hoje não teremos o quadro Cultura na Ponta, mas, em homenagem à Barra, nós vamos colocar o clipe Céu de Fortaleza, de minha autoria, uma música. Vamos terminar o programa com o clipe Céu de Fortaleza e... Recuperando o celular, na próxima quarta, teremos aqui o quadro Cultura na Ponta com o restaurante Espaço Cultural Albertos, na Barra do Ceará, que é um grande espaço, que tem hoje um museu orgânico, que tem passeio de barco, que tem cursos, né, itinerantes. Então, peço desculpa pela ausência do quadro hoje, em função do celular, que travou e não deu tempo para passar aqui para o computador, mas vamos terminar o programa com o quadro, com a música Céu de Fortaleza, em homenagem à Barra do Ceará e ao Pedro, ao ator, a todos nós, ao diretor, ao Vlamir, todos nós que resistimos fazendo arte e militância com prazer e alegria. Muito obrigado e axé de luz. Sob a saia da senhora amada, esse céu de infinita e única cor, tão uniforme, tom azul, é de todos os seus amantes, de refletidas cores na questão da pele.
linda e reluzente de cada dos que vivos depositam em ti seus sonhos meio delirantes, já cansados e ainda com tesão, cruzam seus terminais da longínqua Pedras, do Palmeiras, José Valdo é a cidade 2000. Alguns dos seus conjuntos habitacionais, onde suas velhas camas tremem em suas relações conjugais. Da messejana antiga aldeada, às margens dos teus doces lábios, Pacuti, Ceará, as curvas da tua geografia são comuns a seres tão desiguais. A boca da tua praia quase democrática, teus beijos de brisa mansa, um diapasão, injustos caminhos até se chegar a espuma do teu gozo de mar. Porque o sol quando brilha não enxerga diferenças entre os que verdadeiramente te amam, e enquanto sem clemência faz qualquer um suar, estica suas peles assim como faz com as alfaias, para que se possa tocar esse blues de maracatus, esse blues de maracatus. Céu de Fortaleza azul,